Gente querida, é um grande prazer estar com vocês em mais uma aula do curso Redescobrindo o Brasil. O tema de hoje é um dos mais importantes aqui desse curso. Nós falaremos sobre o socialismo. Há três tipos de socialismo. O socialismo marxista, na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, na Europa Oriental e na China. O nacional-socialismo, na Europa Central. E o socialismo fabiano, na Europa Ocidental e nos Estados Unidos. Eu falarei sobre cada um deles ao longo desse curso. O socialismo é o caminho para o estabelecimento do comunismo, que, por sua vez, é uma ideia utopista que defende, em sua essência, uma sociedade regida por valores que enaltecem a liberdade, a igualdade e a justiça, que gosta muito de usar a palavra democracia para tudo, mas que, na verdade, tem promovido um futuro aterrador nos lugares em que é implantado, através de um governo totalitário que controla o povo, oprimindo com brutalidade, manipulando a verdade e suprimindo qualquer espécie de pensamento libertário. George Orwell, em sua obra 1984, revela seu parecer através da fala de uma de suas personagens. Se quer uma visão do futuro, imagine uma bota pisando num rosto humano para sempre. A sociedade arquitetada por George Orwell sofre de um processo de diluição do indivíduo em prol de uma coletividade acéfala controlada por uma entidade quase onipresente, conhecida como Big Brother. Essa entidade é o Estado. Os conflitos ideológicos iniciados no século XIX, com o advento do marxismo, resultaram numa proliferação de utopias e ideologias conservadoras, liberais e anárquicas que tiveram como efeito colateral a ascensão de sistemas ditatoriais no século XX. É claro que isso pode parecer algo completamente absurdo para você, pois o establishment tem promovido a proliferação de toda espécie de desinformação em diversas partes do mundo, e o Brasil é uma nação que tem sofrido muito com isso, pois o socialismo tem invadido todas as áreas da sociedade para que a revolução seja feita e o ideal comunista seja estabelecido. No entanto, a verdade é que o socialismo matou mais de 100 milhões de pessoas e espalhou o terror, a miséria e a fome por 1/4 da superfície da Terra. Isso é um número tão alto que, se você somar toda a devastação produzida pelos furacões, terremotos, epidemias, guerras e tiranias dos últimos 4 séculos, você verá que o socialismo foi muito pior do que todas essas catástrofes juntas. Você pode verificar estes dados no Livro Negro do Comunismo, que é uma obra fantástica. No entanto, como a mentira é uma ferramenta muito usada e abusada na construção do ideal comunista, o resultado é que a inteligência humana ela vai aos poucos sendo tragada por uma estupidez maciça que a anestesia e paralisa, fazendo com que os homens acabem girando em falso em torno de alguma crença idiota por anos, décadas ou séculos, sem conseguirem se livrar do círculo invisível de aço construído por uma idiotice que foi sendo consagrada com o tempo e se estabeleceu como uma verdade absoluta. Isso vai ficar bastante visível na medida em que o socialismo for sendo dissecado aqui. Quando falamos sobre o socialismo, somos automaticamente conduzidos às ideias de Karl Marx, embora ele não tenha sido o criador do termo socialismo. O que aconteceu foi que a Revolução Industrial, no final do século XVIII, promoveu mudanças econômicas e sociais. Houve um grande desenvolvimento das cidades e isso levou a um aumento significativo da mão de obra. Os camponeses começaram a povoar as cidades em busca de uma vida melhor, pois o trabalho nas fábricas era promissor e eles passaram a ganhar mais dinheiro com isso. Com o surgimento das fábricas, houve uma grande mudança urbana na sociedade. Era tudo muito novo e os problemas começaram a surgir na medida em que houve um grande enriquecimento fomentado pelas indústrias, pelos novos produtos disponíveis no mercado. A relação de consumo e produção fez com que houvesse uma jornada muito longa de trabalho. A poluição aumentou, assim como a miséria e violência. Diante daquela situação que estava começando ainda a se estabelecer e precisava ser reajustada e desenvolvida da melhor forma,
o socialismo foi uma das vias usadas para resolver estas questões. O termo latino básico por detrás do termo socialismo é sócio, ou seja, o sentido é o de compartilhar, de unificar. O termo socialismo foi usado pela primeira vez, ao que parece, na França, em 1831, em um artigo de autoria de Alexander Vinet. E mais tarde, na década de 1830, Pierre Leroux e Louis Reboud também usaram a palavra socialismo e disseram ter sido os seus criadores.